Olá, aqui é a Ana Paula e a Beatriz, e hoje eu vim contar um pouquinho do nosso processo de introdução alimentar, agora dos 6 aos 8 meses. Bom, eu adoraria que esse fosse um vídeo contando, nossa, a primeira semana foi difícil, mas na segunda ela já estava comendo bastante, agora ela come um monte. Mas a verdade é que ela continua comendo pouquinho, seletiva, o nosso processo é devagarzinho. Então, para quem está passando por essa fase de um jeito parecido com a gente, nesse processo assim devagarzinho, eu quero hoje te ajudar a acalmar o coração, te trazendo algumas informações. Em primeiro lugar, quero que você fique tranquila, porque dos 6 meses até 1 ano de idade, o leite materno continua sendo o principal alimento dos bebês. Ou no caso, para quem já não está mais com leite materno, para quem está com fórmula, também a fórmula vai ser o principal alimento até 1 ano. Esses primeiros 6 meses é realmente o processo de adaptação. O bebê ficou durante 6 meses apenas com o leite materno ou apenas com o leite da fórmula. E passar a conhecer várias consistências, gostos, sabores, esse é um processo que realmente a tendência é que ele seja devagar, seja aos pouquinhos. Em termos de nutriente, o leite continua fornecendo praticamente tudo que o bebê precisa. O único nutriente que a gente tem que ficar mais atenta, que realmente as crianças têm uma deficiência depois dos 6 meses, é o ferro. Então, vale a pena, na alimentação, priorizar alimentos que sejam fontes de ferro, que são carne, frango, peixe e também fontes de ferro vegetal, que aí seria o feijão, lentilha, grão de bico, os vegetais verdes escuros. E tentar associar, especialmente com essas fontes de ferro vegetal, alimentos que sejam fontes de vitamina C, porque isso auxilia bastante a aumentar a absorção desse ferro vegetal. Então, uma opção legal para servir, por exemplo, num almoço, seria a gente pensar em colocar um legumezinho, colocar um feijão, colocar alguma fonte de carboidrato, como uma batata, ou um aipim, ou um arrozinho, colocar uma carne ou um frango e, quem sabe, oferecer alguma fruta que seja fonte de vitamina C depois. E é claro, seria muito lindo se a criança comesse tudo isso. No meu caso, no nosso caso, não é sempre assim. Temos semanas em que ela está comendo super bem, que eu penso, nossa, agora vai engrenar, agora ela está comendo super bem, passa por alguns dias assim. E aí depois intercala com outros dias que ela passa praticamente o dia inteiro sem comer nada. E especialmente nessa fase que a gente está agora com dentinhos nascendo, então tudo isso conta, né? O bebê já fica mais irritado, a aceitação é menor. Então o nosso papel qual é? É tentar ter o máximo de paciência possível. Eu sei que às vezes é difícil, para mim também é. Então é tentar ficar o mais calma e o mais tranquila possível, sabendo que esse processo é natural que seja devagar, mas mesmo com toda essa paciência, não deixar de ofertar. Então oferecer, o nosso papel basicamente é oferecer para que a criança vá conhecendo. Então oferecer uma frutinha de manhã, ou às vezes alguma outra opção, como uma receitinha, né, uma panquequinha sem açúcar, ou um mingauzinho feito de leite de coco, ou feito com leite materno mesmo. Oferecer um almoço, oferecer uma frutinha à tarde. Claro que isso é etapa a etapa também, né? A gente não sai oferecendo todas as refeições de uma vez só. E oferecendo com calma, sem querer trocar o alimento saudável por uma besteirinha só para que a criança coma, sem querer cair na tentação de oferecer aquela única coisa que a criança come bem todo dia, o dia inteiro. Então o nosso papel é ofertar variedade e ofertar comida de verdade. Quanto mais natural, melhor. O ideal é que até os 2 anos a criança não tenha contato com açúcar, que no primeiro ano ela não receba nem leite nem derivados, só depois de 1 ano. Evitar ao máximo acrescentar sal. O ideal é focar realmente em temperinhos naturais e a gente pode usar cebola, alho, cominho, açafrão, curry. Esse tipo de temperinho natural a gente pode ir acrescentando. Eu considero também muito importante a gente tentar oferecer os alimentos mais separadinhos e oferecer consistências diferentes e não cair na tentação de simplesmente misturar tudo, liquidificar tudo. Porque isso muitas vezes é o que a criança aceita mais, mas não é a melhor forma de a gente introduzir os alimentos. Dessa forma, a criança acaba não conhecendo de verdade o sabor daquilo que está comendo. E é o famoso assim, engordar só por engordar. Não vai trazer muitos benefícios para ela. Então é legal a gente apresentar uma fruta em pedacinho para a criança mastigar.
tentar aos pouquinhos entregar alguma coisa na mão para ela ir entendendo, né? Ah, então é essa consistência, é assim que coloca na boca, e esse processo devagarzinho ir melhorando. E quando a gente for oferecer amassadinho, tentar oferecer separado mesmo. Ah, uma abóbora amassadinha, um chuchu amassadinho, e intercalando isso e oferecendo para que a criança conheça bem. Existem métodos diferentes nesse quesito de consistência, né? Então existe tanto quem trabalha, quem inicia realmente com essa opção das papinhas, que é tudo amassado, e existe também quem desde o início oferece tudo na mão da criança em porções maiores, que é o BLW. Vale a pena pesquisar mais, né? Então, claro que eu não vou conseguir detalhar nenhum dos dois métodos hoje, então para quem for iniciar a fase de introdução alimentar, vale pesquisar mais. Aqui a gente tem feito a introdução alimentar, que é chamada de introdução alimentar participativa, que é servir em pedacinhos, amassadinho, mas também servir em porções maiores para que ela realmente conheça, experimente, né, nessas porções maiores. E outro ponto importante dessa introdução participativa é a gente perceber o ponto que a criança está saciada. Então não querer forçar, não querer empurrar a goela abaixo. É muito importante nesse processo a gente respeitar a criança. Então, não quis provar, oferecer uma vez, não se interessou em abrir a boca para provar, paciência, espera um pouquinho. Muitas vezes quando a criança também está irritada, está sonolenta, esse processo também é pior, ela aceita menos os alimentos. Se a gente deixa com muita fome, também costuma ser pior, também costuma aceitar menos os alimentos. Outra questão de muita dúvida. Pode ofertar leite materno antes, pode ofertar depois, vai atrapalhar a absorção dos nutrientes? Não, o que a gente tem de estudo, de informação, é que não atrapalha inclusive a absorção do ferro, o leite materno. Já no caso da fórmula, o ideal seria aguardar um tempinho um pouquinho maior, mas aí conversa com o teu pediatra, conversa com o teu nutricionista para receber orientações mais detalhadas. Hoje eu quero apenas te resumir isso. Calma, paciência, não deixa de ofertar que aos pouquinhos melhora. Ok? Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Eu quero aos pouquinhos ir trazendo as nossas atualizações. Então, dos 6 aos 8 meses, a gente está bem no nosso comecinho. Depois, quem sabe, eu gravo dos 8 aos 10, dos 10 aos 12 e vou atualizando vocês. Ok? Deixa a dúvida de vocês. Que todo mundo tenha uma introdução alimentar também respeitosa, saudável, para que a gente crie adultos bem saudáveis também. Tá bom? Um beijo duplo hoje. Tchau. Tchau! Isso, até a próxima!